telespectadores. Realmente é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Antônio, o que a Sucesso efetivamente está fazendo em termos de investimento, de reunião, para que os empresários possam ter um maior investimento daqui para frente nessa área da informática aqui em Santa Catarina? Bom, a Sucesso é uma entidade que congrega usuários de tecnologia, mais especificamente em telecomunicações e informática. E nessa posição de usuários, e até sendo uma das poucas entidades nacionais na defesa do usuário, ela tem como meta principal a disseminação do conhecimento. Então nós temos inúmeros eventos nessa área da tecnologia, onde nós destacamos a realização de 2 feiras e congressos. O Coninfo, onde nós realizamos na cidade de Blumenau, e a FECONTEL, realizada aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina. O Coninfo aconteceu agora, há poucos dias. Exatamente. No dia 15 de maio, nós tivemos a 12ª edição do Coninfo, onde procuramos trazer sempre o estado da arte em tecnologia. E esse trabalho junto com a FenaSoft também dá um preparo para participar da FenaSoft em São Paulo. Exatamente. A FenaSoft, como é uma das entidades que mais tem capacidade na organização de feiras e eventos, então juntou-se a Sucesso, e esses 2 eventos que têm uma característica mais regional antecedem um pouco a realização da FenaSoft, que é um evento nacional, um evento até diria internacional, com dimensões bastante maiores que os nossos eventos. A FenaSoft vai correr de 30 de julho a 4 de agosto em São Paulo, né? Exato. E nós devemos ter esse ano uma FenaSoft ainda maior, reforçada, uma vez que teremos um pavilhão de empresas de Santa Catarina que, através do apoio do governo do estado, permitirá que empresas de médio e pequeno porte venham a compartilhar e a disputar espaço com empresas de grande porte. Quantas empresas vão participar desse pavilhão? Nós esperamos ter mais do que 100 empresas catarinenses participando desse pavilhão de Santa Catarina. Isso de todo o estado? De todo o estado. Os polos maiores de informática em Santa Catarina é onde? Florianópolis, Blumenau e Joinville. São os 3 centros mais desenvolvidos. De qualquer maneira, nós já vemos iniciativas bastante fortes em Criciúma, e em Caçador, Brusque. São cidades que estão se movimentando para também ter o seu polo de tecnologia. Nós estamos aqui com uma dessas empresas que é a Complex, do Silvio Kotujanski. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, povos. Obrigado. Boa tarde, telespectadores. O que é a Complex? Qual é o produto da Complex? O nosso produto é tecnologia. Nosso mercado é bem segmentado na área educacional. A gente trabalha com a informática pedagógica. Em volta da informática pedagógica, a gente utiliza diversas tecnologias baseadas em robótica, internet, a própria multimídia. E em torno de toda essa tecnologia, a gente tem um trabalho já de anos de criar metodologia, projetos para adaptar e até humanizar essa tecnologia para a realidade das escolas brasileiras. Como é que você vê esse trabalho que a gente estava conversando agora com o Povas, desse trabalho não só da FenaSoft, mas também da Sucesso, de levar essas empresas, no caso a tua também, para participar de uma feira como a FenaSoft? Fundamental. A nossa empresa tem 10 anos de vida. Há 8 anos a gente participa da FenaSoft. E eu diria... Participa há 8 anos? Há 8 anos. E a história do nosso produto, a nossa história, foi muito influenciada pela participação na FenaSoft, em outras feiras também, porque não adianta a gente passar anos e anos desenvolvendo se a gente não consegue mostrar esse produto, se a gente não consegue... Sua empresa é sediada em Florianópolis? É sediada em Florianópolis, no Parque Tec Alpha, na incubadora Celta. Na incubadora Celta. E como é que está o teu empreendimento? Quer dizer, vale a pena investir em informática? Como é que está Santa Catarina em termos nesse investimento de informática aqui?
Eu acho que vale a pena investir em qualquer segmento que a gente se sente à vontade e com conforto de trabalhar. A informática é um segmento muito específico, porque eu vejo que um planejamento de uma empresa é um planejamento que tem que ser feito a médio e longo prazo, e a informática é muito dinâmica e exige ações de curtíssimo prazo. Sim. E a gente não pode parar, tem que estar sempre se movimentando e ir atrás. Mas vale a pena, é uma coisa assim que a gente gosta. As dificuldades são sérias, ainda mais com essa tendência de globalização, muitas empresas estrangeiras entrando no mercado. Então, não adianta só ser competente. Florianópolis tem uma característica especial por ser formada de continente e ilha, mas principalmente pela ilha de Santa Catarina, e de não poder ter indústria. Isso torna Florianópolis um grande campo para esse tipo de indústria, né? Exatamente. Inclusive, uma das primeiras iniciativas no Brasil do desenvolvimento desses polos de tecnologias foi em Santa Catarina. Né? Nós vemos aí o CERT, que é um dos elementos mais importantes em termos de desenvolvimento de tecnologia, que já tem mais de 15 anos. Quer dizer, quando se pensou em criação de polos tecnológicos, em polos de desenvolvimento, sim, Santa Catarina pulou na frente e criou o CERT, e depois veio o CELTA, que hoje é, sem dúvida nenhuma, uma potência em termos de desenvolvimento de tecnologia, de incubação de novas indústrias. Temos a ACAT, que é uma outra iniciativa que começou também na década de 80, se não me engano, em 86. E aí são os exemplos de ponta. Em termos de investimento, eu pergunto para os dois, em termos de investimento, principalmente mão de obra, é fácil? A mão de obra nessa área aqui em Santa Catarina é boa para isso? Temos universidades com uma boa formação, mas eu diria que é difícil. É uma das grandes dificuldades, porque a nossa matéria-prima é inteligência. E está cada vez mais... Né? Exatamente. Então, está cada vez mais forte a demanda de pessoal especializado. Mas eu acho que, assim, a atração da ilha pela natureza, por esse prazer que tem em vir para cá, então a gente está conseguindo trazer gente de fora também. Porque tem muita gente querendo vir morar aqui, até por causa da qualidade de vida. Qualidade de vida e até, hoje em dia, já oportunidade, né? Está tendo muita oportunidade aqui. Você tem quantos funcionários na tua empresa? A nossa empresa trabalha muito com terceirização. Terceirização. Então, assim, funcionários efetivos, nós estamos em 12. Mas o grupo de pessoas que trabalha é em torno de 30. Então, isso depende muito dos projetos. E tem muita gente que trabalha em casa, né? Muita gente trabalha em casa e hoje em dia temos tecnologia para isso, né? A informática ajuda, a internet. Quer dizer, as pessoas conseguem trabalhar em casa. Povos, como é que está o trabalho da Sucesso em relação a reunir essas empresas e fomentar essas empresas para que essas empresas não fechem daqui a pouco? Né? Comece um processo, se inventa um software, não dá certo esse software, quer dizer, acaba fechando. Como é que é esse trabalho da Sucesso nesse sentido? Nessa área de tecnologia, e agora mais especificamente na área de telecomunicações, a Sucesso está desenvolvendo um projeto que nós estamos chamando de Planejamento Estratégico da Cadeia Produtiva de Telecomunicações. O nosso objetivo com esse projeto é fazer todo um estudo desde os insumos até as necessidades do cliente. Sim. Dessa forma, nós vamos conseguir identificar nessa cadeia produtiva as oportunidades de negócio. E, através disso aí, nós estaremos criando um centro virtual de informações, de tal forma que as empresas ou as pessoas que tiverem intenção de desenvolver algum produto poderão consultar a esse centro de informações e identificar ali oportunidades de negócio. Vou ser bem específico com relação a isso. Vamos supor que você tenha um produtor fabricando um determinado equipamento e está faltando para ele determinados componentes. Então, esse centro virtual vai dar oportunidade para que as empresas identifiquem a falta desse insumo, desse subproduto,
de tal forma que ela possa desenvolver isso capaz de atender essa grande empresa. Isso é válido não só com relação ao produto propriamente dito, mas também com relação à formação. Você perguntou com relação à mão de obra de Santa Catarina, principalmente das universidades. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo, inclusive com parcerias de uma série de entidades, ele vai permitir que as universidades desenvolvam cursos específicos para atender determinados buracos dentro dessa cadeia produtiva. Dentro desse Quer dizer, o mercado apresenta demanda e vocês cobrem através de um processo até educacional. Exatamente. Os próprios laboratórios poderão desenvolver produtos para melhorar ou suprir determinadas faltas que essa cadeia apresentar. Quer dizer, é um estudo global que vai nos direcionar no sentido de, em vez de primeiro desenvolver, para depois encontrar o mercado, nós vamos estar mostrando uma fotografia do mercado de tal forma que o empresariado poderá procurar qual o melhor lugar para investir, para desenvolver e para estudar, no caso do próprio estudante. Nós voltamos daqui a pouco com o Checkmate para falar um pouco mais sobre informática aqui em Santa Catarina. Estamos de volta com o Checkmate, hoje com o Silvio Contunjansky, da Complex Informática, e Antônio Paulo Povas Dias, presidente da Sucesso, falando sobre informática em Santa Catarina. Antônio, vou te perguntar de novo, o tamanho desse pavilhão que nós vamos ter, e Santa Catarina vai ter na próxima FenaSoft, é o maior que já teve até hoje? Sem dúvida nenhuma, deverá ser o maior. É o maior. A ideia, inclusive, é juntar não só empresas de pequeno porte dentro desse pavilhão, mas também as empresas de grande porte de Santa Catarina. Aquelas que normalmente já se estabelecem sozinhas na FenaSoft, elas estariam compartilhando esse espaço no pavilhão e o objetivo é exatamente mostrar a força, a pujança do estado de Santa Catarina na área de tecnologia. Tem ideia do volume de negócios que poderá ser feito nessa próxima FenaSoft? Esse número, normalmente nós somos perguntados sobre o volume de negócios, o montante de negócio. Esse número eu não gosto de dizer, até porque é um número muito difícil. Em feira, normalmente você abre uma porta para estabelecer um negócio. Dificilmente os negócios são estabelecidos na feira. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Assino embaixo porque é exatamente isso. Na nossa experiência, a gente costuma recuperar o investimento da feira, que é espaço e toda a logística para a gente estar lá, com vendas na feira. Mas o grande objetivo é a gente estar abrindo novos clientes, fazendo contatos e às vezes demora até 3 anos um grande negócio. Normalmente não, mas ele aparece. O que o Marcelo pode falar? Procuro sempre dizer é o seguinte: a feira ou o congresso nessa área de tecnologia é uma oportunidade em que durante 2, 3, 4 dias o empresariado tem a oportunidade de ver o que aconteceu nesse último ano. Quer dizer, se ele ficar 1 ano sem ler, sem estudar, esses aspectos de tecnologias, ele chega na feira e em 3, 4 dias ele consegue ver o que existe de estado da arte, ou seja, tudo aquilo que evoluiu, e a velocidade é espantosa da evolução da tecnologia, ele consegue se atualizar nesses 3, 4 dias. É porque a FenaSoft é interessante porque ela reúne não só o trabalho de mercado que vocês fazem, software de mercado, como também venda de produtos, né? Quer dizer, então também chama um outro público, que é o público doméstico, né, no caso, até para conhecer um pouco desse mercado da informática, né? Inclusive, eu acho que tem uma atualização no sentido contrário. Quer dizer, o produtor, ele se atualiza com relação aos usuários. Então, o fato de você estar numa feira mostrando o produto para uma gama muito diferente e ouvindo opiniões, então isso aí é um... Vamos mostrar um exemplo de produto que eu pedi para o Silvio trazer aqui, que é o Everest. Acho que eu mostro aqui, né? Everest oficina... Como é que é esse Everest, esse software? Ele é uma ferramenta de criação. Tecnicamente, é um software de autoria multimídia. Ele é voltado para a área educacional, então alunos, a partir de 10, 11 anos de idade,
eles já podem ser autores dos seus trabalhos multimídia. E isso é muito eficiente. Material de aulas interativas para professores, material de pesquisa, apresentação de trabalhos escolares, programas de treinamento, manuais eletrônicos, um software indicado para professores, instrutores e alunos. Exatamente. Os professores montam aulas, montam trabalhos. Você trouxe uma maquete ali, vou pedir para a Soraya trazer aqui para a gente. Como é que é essa maquete aqui? Que exemplo é esse? Esse trabalho é um trabalho muito interessante. O Everest, ele trabalha junto com esse kit aqui, para cá, que é o que vai fazer a ligação da maquete com o computador. É o que vai conversar com o software. Esse é um trabalho de alunos de 7ª série do ensino fundamental e eles estavam estudando, em aula de física, o elevador. Sei. E eles montaram usando aqui o elevador. Vou pegar aqui, ó, esse motorzinho aqui. Exato. Então, usando o material de sucata, eles montam maquetes. Tá pegando aí? Esse é o elevador, né? E nessas maquetes é inserido componentes eletrônicos, tipo motor, buzina, luz. Isso totalmente controlado pelo software Everest. Pelo Everest. Ah, tá. Então, quer dizer, do computador ele brinca, ele faz o trabalho dele. Exatamente. Ele completa o trabalho multimídia que está feito no computador com elementos do mundo real, integrando isso. E qual é o custo? Vamos dar um exemplo de custo de um software desse. Olha, o custo unitário de um software desse é R$ 249. Agora, tradicionalmente é um laboratório de informática numa escola. Então, aí o preço cai bastante por computador, conforme a quantidade. Claro. Soraya, pode tirar daqui. Inclusive, o Silvio tocou num assunto muito interessante. O que a Sucesso tem defendido sempre é esse aspecto da flexibilidade na comercialização. Nós temos sido muito questionados sobre esse problema da comercialização, da pirataria, e a gente sempre tem defendido, sempre temos defendido exatamente esse aspecto. Que haja flexibilidade das empresas produtoras e fornecedoras de software e haverá, com certeza, uma redução da pirataria. Ou seja, você tendo 10 computadores, você precisa comprar 10 cópias do mesmo produto. Então, esse tipo de exemplo mostra a vontade do produtor de se aproximar do usuário. Até porque, para chegar nesse produto final, né, quais os passos que, por exemplo, a Complex teve que passar para chegar nesse produto final? Bom, a nossa história é longa e dramática. Porque... Vou tentar resumir ela um pouquinho. O que nós fizemos é que a gente inventou uma solução e fomos atrás do problema. Isso aí em 92, né? Mas justamente pela FenaSoft nós fizemos um protótipo de um software de autoria. Ninguém falava em software de autoria naquela época, bastante inovador. E na FenaSoft a gente foi lá para apresentar o produto para ver em que área que ele se encaixava melhor. E aí que nós vimos que na área educacional ele dava um ganho muito grande. A partir daí fizemos um reprojeto e o nosso produto sempre vai modificando conforme o usuário. Então o usuário é o nosso maior parceiro, ele que vai dando sugestões e adaptando o produto. Então esse produto aqui hoje em dia assim, é a soma de esforço nosso com os nossos usuários. Muito legal. Antônio, como é que é o trabalho na área social da Sucesso? Como é que está isso? A Sucesso tem duas ações nessa área social. Uma delas é um projeto que ainda está em fase de criação, fase de viabilidade. É um projeto que está sendo desenvolvido junto com o IATEL. O IATEL é um Instituto de Surdos. Sim. Então, no sentido de integrar essas pessoas que têm essa deficiência à sociedade e, mais especificamente, ao mercado de trabalho, nós apresentamos para a Microsoft um projeto e o objetivo é criar um laboratório onde essas pessoas possam ter, então, aulas de informática e sair de lá com condições de se incluir dentro de uma sala normal e ter o aproveitamento normal de uma pessoa. Isso para surdos?
Para surdos, Pra esse surdos. projeto. E um outro projeto para cegos também, não tem? Existe um outro projeto, a Sucesso não tem envolvimento nesse projeto, mas existe, eu tenho conhecimento. Um segundo projeto que a Sucesso está envolvida é com o chamado de CDI, que são Comitês de Democratização da Informática. A ideia é desenvolver escolas em comunidades carentes, de tal forma que, em vez de você buscar os alunos lá na favela, nas comunidades menos favorecidas, você leva e implanta uma escola lá, de tal forma que a própria comunidade assuma a responsabilidade sobre o funcionamento e a perpetuação dessa escola. O segredo disso, segundo a nossa visão, e esse não é um projeto de origem da Sucesso, já veio inclusive do Rio de Janeiro, é que a própria comunidade venha a dar continuidade ao projeto, que ele se torne autossustentável. Então esse projeto está bastante avançado, o comitê... Tem alguma comunidade já trabalhando diretamente com a Sucesso? Existem 3 escolas já criadas em Florianópolis. E existe mais 3 escolas em Blumenau. E a ideia da Sucesso, quando se envolveu nesse projeto, é tentar distribuí-lo para todo o Estado. Nós tivemos, inclusive... E esses empresários podem ajudar também, né? A participação dos empresários é fundamental, até porque para dar início, para a montagem da primeira escola, nós precisamos do que nós chamamos de mantenedores, que são as entidades que investem naquele projeto, passando então às mãos da própria comunidade. Esse aí são 2 projetos aí que eu acredito bastante e a contribuição da Sucesso para o desenvolvimento da sociedade de maneira geral. Além do Everest, Silvio, tem algum outro software de ponta da Complex? Não, toda a nossa tecnologia é em torno do software. Nós temos muitos projetos, projetos sociais também. Por exemplo, acabamos de terminar um projeto de intercâmbio entre escolas públicas de 4 estados brasileiros: Pará, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina. Escolas de periferia, onde eles usaram a tecnologia e usaram o Everest para trocar informações em cima de um mesmo projeto. Sim. E a gente tem desenvolvido muitos projetos nesse sentido. Quer dizer, as próprias escolas podem resolver os seus próprios problemas, tanto de infraestrutura como educacional, através do teu software. Exatamente. Ele é uma ferramenta, obviamente precisa de todo um trabalho de base, não é um resultado imediato, mas a gente já tem visto grandes resultados. Antônio, qual é o futuro da informática em Santa Catarina? Continua crescendo? Eu acho que a informática não seria só para Santa Catarina. Eu acho que para o mundo ela não tem como você não entrar nessa área. Você pode ver o grande investimento que estão sendo feito nesses portais, né, que são amostras, são oportunidades para que as pessoas negociem através da internet, que no fundo é a junção das telecomunicações e da informática. Quer dizer, o crescimento vertiginoso do número de microcomputadores, né, estima-se que até 2001 nós deveremos ter no Brasil coisa de 16 milhões de computadores. Que bom. Quer dizer, é o computador saindo de uma classe mais privilegiada e atingindo camadas da população de menor renda. Extremamente necessário essa socialização da informação, como o próprio Silvio colocou. Gente, eu quero agradecer muito, Silvio. Eu acho que o teu exemplo, né, a gente quis te trazer aqui porque o teu exemplo tem que servir, deve servir para outros empresários que queiram investir. E, Povas, muito obrigado, e eu coloco aqui o checkmate à disposição da Sucesso e da Fenasoft para que a gente possa falar mais de informática, que é tão necessário de hoje. Muito obrigado. A gente volta daqui a pouquinho com o checkmate. Aguarde um pouquinho. Estamos de volta com o checkmate, agora falando um pouco de doação de sangue, uma coisa tão importante e necessária. Vamos falar com a Jane Terezinha Martins, gerente técnica, e a Roseli Sandrin Borges, que é a chefe do serviço de captação de doadores do EMOSC, que é o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Roseli. Jane, eu vou perguntar para você primeiro, como é que é o trabalho do EMOSC? O EMOSC é o órgão central
Nós temos a Hemorrede, né, os centros hemoterápicos de Santa Catarina, e temos 6 hemocentros públicos, sendo que o Hemosc é o hemocentro coordenador e existem 5 hemocentros regionais atualmente. E brevemente já estamos construindo o 6º hemocentro regional, né, que seria em Blumenau. Nós temos atualmente em Lages, Joaçaba, Criciúma, Joinville e Chapecó. Tá? Todos esses, e Florianópolis, que é o hemocentro coordenador. Né? Então, atualmente, com esses 6 hemocentros, a gente está conseguindo abranger grande parte da população em termos de hemocomponente. Roseli, além da captação de doadores, da distribuição do sangue, o Hemosc é responsável pela análise de todos os transplantes que acontecem no estado, né? Como é que é feito esse trabalho? Então, o Hemosc, a grande responsabilidade dele é captar o sangue para ser transfundido no estado. E tem os laboratórios que funcionam, onde é feito todos os exames, inclusive para alguns transplantes. Que eu acho que a Jana, ela pode falar mais. Esse ano, quando a gente teve aquela campanha, né, em janeiro, onde tinha uma novela que falou muito sobre o doador de medula, né, sobre o problema dos leucêmicos, a gente tinha no Brasil em torno de 12 mil pessoas cadastradas para serem doadores de medula óssea. E com a campanha e o trabalho que o Hemosc fez... Novela Laço de Família, né? Isso, na novela Laço de Família. Então, com a própria novela em si, já começou o AUE, né, em torno da doação de medula. Depois foi feito pelo governo federal uma campanha, aproveitando os mesmos até artistas, né? E nós tivemos em Santa Catarina, este ano, em torno de 3.300 doações, candidatos a doadores de medula óssea. Então, conseguimos, assim, esse ano, aumentar em 30% o número de cadastrados, né, no Brasil para transplante de medula. Boa, né? Isso foi uma coisa muito boa. Em termos de doação de sangue, como é que está Santa Catarina? Podemos dizer assim, o Hemosc é uma referência para o Brasil hoje, né? Nós temos, assim, vários números que a Roseli pode falar muito bem sobre isso, mas a gente tem conseguido, assim, médias excelentes a nível de Brasil, até como referência nacional, que o Ministério colocou algumas metas, tá? Como meta nacional, né? Porque o Brasil está trabalhando há algum tempo uma meta mobilizadora nacional no setor saúde, que é sangue 100% com qualidade em todo o seu processo. Tá? E nós somos um dos 3 hemocentros públicos do Brasil que possuímos a certificação da ISO, né? Isso, assim, para a gente trouxe bastante referências em termos de doadores voluntários, doações femininas, doadores de repetição, que muitos hemocentros do Brasil têm nos vindo visitar, até para pegar o nosso trabalho com serviço de captação. Mas existe todo um trabalho de marketing também grande que é feito para captar esses doadores, né? Então, Você tem números de quantos doadores, mais ou menos, a gente teve aí no último ano? Sim. O setor de captação de doadores, ele é o setor responsável, né? No caso, toda vez que há uma baixa de estoque, a direção procura no nosso setor qual forma nós vamos encontrar para tentar aumentar o estoque. Então, hoje, o grande objetivo de todos os hemocentros é trabalhar em cima do doador voluntário. É aquela pessoa que sai com aquela intenção, que ela sai de casa com aquele objetivo de fazer a doação de sangue. Então, a gente, a priori, acredita que ela tenha conhecimento de quais são os pré-requisitos básicos para fazer a doação de sangue. Então, esse doador é o doador voluntário de sangue. Nós fechamos o ano de 2000 com 61% de todas as nossas doações são de doadores voluntários. Isso significa muito a nível de Brasil, isso significa que nós somos uma referência a nível de Brasil no que se refere ao doador voluntário. E isso também, isso significa qualidade. Claro. Qualidade no sangue que está sendo transfundido, né? Como é que eu posso saber se eu tenho um sangue seguro para ser doado? Como é que eu posso saber isso? Então, o que é preciso ter, a princípio, para você ser um doador de sangue? Você precisa ter entre 18 e 60 anos, pesar acima de 50 quilos, estar com o seu documento de identidade em mãos e estar saudável. Então,
essa pessoa, ela vai até o Hemosk e faz a doação de sangue. Tem que ter um pouco também de consciência, né? A gente Tem estava que falando ter antes consciência. O setor de captação, ele desenvolve vários programas que estimule essa consciência, que estimule, que provoque um conhecimento, que provoque uma postura, para que a pessoa tenha essa postura de ser um doador de sangue de qualidade. É importante, assim, aqui deixar bem claro, que tu falou, assim, o que é preciso ter consciência de que as pessoas não busquem um hemocentro, né, um centro de hemoterapia, apenas para realizar os seus exames, né? Porque nós temos... AIDS, né? Principalmente AIDS. As pessoas, às vezes, nós temos locais públicos, né, que fazem esse exame de graça, e o grande perigo, no caso de um doador querer doar para ter o seu exame de AIDS ou de hepatite, né, gratuitamente, é que existe a chamada janela imunológica, onde é aquele assim, ó, cada pessoa tem um contato com o vírus, o organismo começa a trabalhar imunologicamente, né? Então, antes de eu ter a doença ou de ser um portador, se eu entrei em contato com uma pessoa que é portadora do vírus, eu vou levar um tempo até meu organismo formar anticorpo, tá? E é esse anticorpo que os testes analisam. Então, tem um período que, por mais que a pessoa já esteja em contato, que esteja com o vírus, com ela, não vai aparecer nos exames. Então, pode acontecer de que a pessoa teve contato, então, com algum portador, ou de um vírus de HIV, de hepatite, né, no caso, tanto C quanto B, os tipos de hepatite que tem, e doar sangue para ver se eu estou tranquila, será que eu peguei, não peguei. Isso, assim, a gente considera um risco muito grande, porque essa bolsa, todos os exames são... todas as bolsas, todas as amostras são analisadas, é 100% analisado, só que pode dar negativo, essa bolsa ser liberada, e depois essa pessoa que vai receber um sangue desse, pode mais tarde, né, dentro de alguns meses, um ano, ela vir a contrair, né, ser contaminada por esse sangue que foi liberado como negativo, no entanto, sendo positivo, porque já estava com a pessoa doadora, né? Isso se reflete também porque nós temos vários exames que são feitos, né? Uma bateria de 10 exames na sorologia. Não existe no mundo, tá? Isso, assim, eu posso afirmar, porque a gente tem o que está de melhor disponível no mercado nacional para a área de hemoterapia, e não existe nenhum teste no mundo que diga assim, ó, eu testei esse sangue, é negativo e está negativo. Então, a gente sempre alerta a população, né, e a gente está acreditando que realmente as pessoas têm vindo doar conscientemente, da importância do ato, da solidariedade, né, que doar um pouquinho do seu sangue, mas que se ela tiver alguma dúvida de ter tido contato com alguma pessoa, né, portadora de algum tipo de vírus, que ela não compareça ao hemocentro, que ela faça o seu exame em outro local, porque a pessoa que vai receber esse sangue, ela pode mais tarde ter problema. Antes de doar, então é bom fazer um exame, né, do próprio sangue, para saber se o sangue tá bom, se tá tudo tranquilo. Com certeza, para poder depois fazer a doação, porque justamente o ato de doar é o ato de prestar um serviço, prestar uma ajuda a quem realmente precisa. É bom deixar bem claro também, né, que com a doação em si, o doador não tem perigo nenhum de contaminação, né? O material é totalmente descartável, então, para o doador, a doação em si, para quem está doando, não tem problema nenhum. E numa doação, a gente tem que resguardar os dois lados. Quem está doando, por isso que a gente faz uma série de exames também, entrevistas, né? Ver se a pessoa está em condições de pressão, temperatura, anemia, antes da doação, para resguardá-la enquanto pessoa, né? E depois, toda a bateria de exame para liberar esse sangue, então, para quem está recebendo. Eu trouxe um monte de material aí, até que são materiais que são usados para explicar isso, né? São material que são usados dentro dos nossos programas. Posso pegar aqui? Pode, claro. Vou dar uma olhada aqui. Vou mostrar aqui. Você pode até nem se lembrar de quando se tornou um doador, mas a gente nunca vai esquecer. Então, é até comemorando o ato de cartão de aniversário. De doação, doar para ser feliz, Esse é avaliação do entendimento do Hemosk, né? Esse aqui é um Tô mostrando instrumento aqui. bastante importante dentro do Também doar para ser feliz, amigo doador.
Esse material todo, o EMOSC, ele distribui durante o ano? Nós distribuímos dentro dos programas e também lá no EMOSC mesmo. As pessoas vão lá para conhecer, a gente sempre tem folder, né, com informações sobre a doação de sangue. Cada programa, ele tem todo um material específico. No caso, esse aqui é do nosso projeto escola, tá? Que é o projeto que tem como objetivo formar o nosso doador do futuro, né? É criar uma consciência, uma postura de doador para as nossas crianças e adolescentes. Sei. Então, cada criança ela vai receber esse material, aqui. vai uma assistente social à escola. Né? Identificação, pré-triagem, triagem clínica, coleta e um lanchinho. O que é servido no lanche? É servido um lanchinho bem gostoso, um sanduíche, um iogurte, um chocolate, uma fruta. Agora, mudou muito a figura do doador, né? Não só em Santa Catarina, mas a nível nacional até, né? A figura do doador, aquele funcionário público que doava para faltar ao trabalho, né? Tinha o outro que precisava de fazer o lanche. Né? Antigamente a doação era remunerada de alguma maneira, né? Havia uma espécie de troca. De troca. Teve uma época até que em dinheiro mesmo, né? O pessoal recebia um tanto de valor, né, em dinheiro para fazer a doação. Outras vezes era em troca de algum, como é que se diz, de algum, como tu diz, de um lanche. Na realidade, o lanche que hoje a gente serve é para a gente repor um pouco a energia, né? Que foi um pouquinho do açúcar que ele pegou e que ele fica um pouquinho mais com a gente lá, né? Para a gente ver se está tudo bem com ele na doação, que não tenha problema nenhum. Então, hoje é esse sentido. Mas aquela troca de tu vai doar porque eu vou te dar em troca alguma coisa, existe ainda a dispensa do trabalho, mas é uma vez por ano, né? E graças a Deus, com o trabalho de marketing que tem sido feito, as empresas têm dispensado muitas vezes os funcionários para ir doar. Quem é que doa mais, o homem ou a mulher? Com certeza, hoje o percentual do homem é ainda bem maior, né? Mas a gente tem todo um trabalho que tem um programa de doação feminina aí para aumentar, né? Tudo é uma questão de consciência, né? Eu acho até que hoje o governo, após esse grande número da questão da AIDS, né? Isso foi o quê? Em 86, 87? Então, houve uma preocupação maior em torno da doação de sangue, houve um investimento maior, assim, a cultura foi se mudando, assim, foi se criando uma cultura em torno da doação de sangue. Hoje em dia, a criança, o adolescente, todas as pessoas sabem que você pode doar sangue e que você deve, que você está cumprindo com o seu papel de cidadão. A coisa passa pela questão da cidadania, a doação de sangue hoje. Roseli, então, infelizmente, eu vou ter que te interromper, a gente vai ter que encerrar. Eu te queria agradecer muito a Jane e a Roseli. Eu queria colocar o checkmate à disposição do EMOSC para que a gente possa tirar mais dúvidas, né? Daqui para frente de futuros doadores. A gente volta com o último bloco do checkmate daqui a pouquinho, aguarde. De volta com o checkmate, o último bloco, agora falando um pouco de cultura e cinema. Estou aqui com Alberto Pena, o Pena Filho. Tudo bom, Pena? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui na Barriga Verde. Obrigado, Pena. Pena, vamos falar desse teu novo trabalho, o documentário Alma Soriana, né? Qual é essa história? A Alma Soriana fala da ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, ou fala dessa alma do manezinho que vive aqui? Exatamente, do descendente açoriano. Né? Esse filme procura resgatar um pouco da história, né, dos primeiros colonos que vieram para Santa Catarina entre 1748 e 1756. E não deixa de ser uma homenagem a eles, né, porque eu trabalho basicamente com personagens parecidos com aqueles colonos, né, que são os pescadores e as rendeiras. Né? Mas você remonta uma história ou você fala de hoje? Como é que está esses descendentes hoje? Exatamente. Ele é feito através da memória dessas pessoas. Eu focalizo o cotidiano deles e através da memória a gente vai resgatando um pouco da história, da própria vivência desses personagens e também daqueles que fizeram,
que vieram para Santa Catarina nesse período. E né? tem história para contar, né, Pena? Ah, tem bastante. Eu poderia seguir vários caminhos para fazer este trabalho, né? Só os idosos, descendentes açorianos, né, já daria assim, um belo filme, né? A polêmica Farra do Boi, né, também daria um outro grande trabalho. O mar, né? Porque é um trabalho extremamente O relacionamento polêmico, deles com né? o mar, o Não relacionamento... tem dúvida. né, Não tem as dúvida. bruxas... É o caso dos açorianos mesmo, né, que viviam assim, ilhados, né, naquele arquipélago, né, então tinha uma profunda relação com o mar. E o descendente açoriano também, né, porque muito em função da pesca, né? Eu já tive nos Açores por 2 vezes no arquipélago. E é muito legal a gente ver as diferenças que a gente pensa que aqui é uma comida açoriana, por exemplo, a farinha. Farinha não existe lá nos Açores, né? Porque a farinha foi descoberta aqui pelos açorianos quando vieram para cá com os índios. Exatamente. Né? Eles Você se mostra adaptaram a trabalhar com a você mostra mandioca, também né? essas diferenças? Exatamente. Exatamente. Aqui eles se adaptaram e passaram a trabalhar com a mandioca, né? Que eles não conheciam, Eles não conheciam. Lá nos Açores, né? Então, Isso é eu fantástico. tenho uma sequência que até vocês poderão ter a oportunidade de ver pela primeira vez na televisão aqui de Santa nós vamos Catarina. mostrar né? algumas cenas Uma aqui. sequência que eu fiz da fabricação da farinha no engenho dos Andrade, ali em Santo Antônio de Lisboa. Que é muito bonito, né? E a questão das bruxas, você mostra também? Infelizmente eu não consigo fazer assim um trabalho de me aprofundar, né? Porque eu precisaria dispor de atores, dispor de mais recursos, né? Então eu me limitei a filmar um espetáculo, que é uma obra da nossa Carmen Fossari, chamada Dos Açores a Desterro, uma viagem bruxólica, né? Em que ela faz assim uma representação desse universo, né? Em que entram as bruxas, né? Aliás, com um belíssimo elenco, né? E também é uma homenagem que eu rendo ao trabalho que ela faz. Pena, o teu filme, na verdade, é um documentário, você estava me falando que é um documentário especial, né? Exatamente. É o Ministério da Cultura, né? Através do setor especializado, que é a Secretaria do Audiovisual, criou um formato chamado especial. Ele tem uma duração de 52 minutos, já se pensando na televisão, né? Porque a hora de televisão não tem exatamente 60 minutos, né? Tem um intervalo comercial, né? Só que ele é feito em película, né? Estou fazendo em película 16 milímetros, que dá mais qualidade à imagem, mas a finalização é em vídeo, porque ele é aquilo que se chamaria também de telefilme, né? Quer dizer, essa coisa assim híbrida, né? Entre cinema e televisão, mas ele pode ter um resultado final também, especialmente em película, né? Dependendo, é evidente, de eu vir a ter recursos para isso, né? E ele foi aprovado através da Lei Rouanet. Exatamente, Né? no Ministério da Cultura, né? Eu, lamentavelmente, captei apenas a metade daquilo que me era permitido captar, né? E como eu já estava um pouco exaurido, né, de tanto tentar junto a empresas, então eu pedi o redimensionamento, né, que significava reformular, vamos dizer assim, o projeto em si. Estamos mostrando agora um pouco das imagens da peça, né, da Carmen Fossari, né, que é fantástico, que está no filme. Mas continua, Pena. Você estava falando dos investimentos, quer dizer, como é que como é que está hoje a questão do investimento em cinema, principalmente em Santa Catarina, que que nós temos 2 escolas de cinema em Santa Catarina, e como é que está esse processo? Nós temos talentos aqui em cinema, mas temos pouco investimento? Isso aqui é um retrato do Brasil, né? Lamentavelmente, É um triste eu retrato acho, ou um bonito retrato? É um triste retrato, né? Porque nós não temos recursos, né? Nós não temos apoio, né? Eu acho que, na verdade, né, sem paternalismo, o Estado, né, quer dizer assim, a área oficial, né, deveria se preocupar um pouco mais com cultura, que às vezes não tem assim um retorno imediato, mas é muito importante para um país, história de um país, né? E eu acredito que as leis de incentivo estão mais ou menos com os dias contados, né? Talvez isso se diga a respeito mais a lei federal com base no imposto de renda, né? Você tem uma ideia, no caso do cinema brasileiro de âmbito nacional, nós tivemos até uns 3 anos um certo boom assim de produção, né?
e se chegou a captar algo em torno de 100 milhões de reais. Não é? Maciçamente, esse dinheiro veio das estatais. Mas depois, com o processo de privatização, isso daí foi murchando, não é? E nós chegamos, assim, no último ano, a reduzir drasticamente para 1/3 disso só. Não é? Então, a gente não consegue, assim, uma produção regular. Não é? Eu acho que para a gente ter, assim, um progresso, ter, assim, uma indústria, gerar empregos e tudo, não é? Nós deveríamos nos preocupar, assim, com uma política específica, porque o cinema é autossuficiente, sabe? Seja através das salas de cinema, do home video, da televisão aberta, da televisão por assinatura, né? Basicamente é o cinema que é veiculado, né? Então ele é autossuficiente. O que entra de filme no Brasil é impressionante, né? E pra você ter uma ideia, só em termos de dinheiro, né? Em termos de salas também, Pra você ter uma ideia, o número de salas é muito pequeno, né? Eu queria dar esse número, porque eu acho esse número impressionante, né? O Titanic, né? Nós não temos absolutamente nada contra o cinema americano, né? Mas acho que deveríamos ter um pouco mais, receber um pouco mais deles, né? O Titanic rendeu aqui algo em torno de 12 milhões de dólares, né? E não foi investido em nada. Ele deixou aqui, ao entrar, algo em torno de R$1.000 e poucos, né? Isso é um absurdo, né? Então, fora o que continua rendendo em termos de fita de vídeo, etc. Exatamente. Uma política específica para o audiovisual, não é? E deixar as leis de incentivo mais para essas áreas que não têm rentabilidade nenhuma, né? Claro. Eu penso assim. É muito difícil esse trabalho. Você já fez o Fendô, Tributo a uma Guerreira, que foi o último filme, né? Vitor Meirelles. Um vídeo digital, né? É um vídeo digital. Vitor Meirelles, Quadros da História e Naturezas Mortas. Né? Isso aqui na fase mais recente, né? Porque, como vocês estão vendo, né? Eu sou veterano, né? E, na verdade, eu tenho, assim, 2 fases, assim, na minha carreira, né? Eu, em 70, tive um problema sério com censura num filme, né? Então, o filme foi corretido toda a década. Chama-se O Diabo Tem Mil Chifres, né? Uma comédia, né? Foi um trabalho, assim, frutífero, lamentavelmente. Ele ficou retido pela censura toda a década, né? E a minha carreira se viu, assim, inviabilizada em cinema. Eu tinha feito 3 longas, né? E vários curtas, e trabalhei principalmente para televisão, numa rede de São Paulo, que era na Globo, né? E também na TV Cultura, onde fiz muito documentário, séries culturais, né? Então eu tive essa fase, né? E aí depois, né, de ter a minha aposentadoria normal, né? Então eu vim para cá, para esta bela terra, né? Então eu resolvi me dedicar como um garoto, assim, ao curta-metragem, que era a chance que eu tinha, né? Mas então tem essas 2 fases na minha carreira. O Alma Soriana está faltando o que para ficar pronto? Eu estou entrando no processo de finalização, né? Quer dizer, eu tenho mais algum pouco de gravação para fazer, mas a gravação de áudio só, né? Eu quero gravar um pouco mais de vozes, de canto, fazer a música também, né? Música regional, né? E aí eu vou começar a editar, né? Você vai fazer o lançamento aqui em Santa Catarina? Claro, Nacional? Claro, vai fazer aqui em Santa Catarina. Agora vai ser um lançamento, assim, basicamente para os apoiadores, para os formadores de opinião, não será exatamente para o público, não é? Porque eu quero tentar comercializar o produto, não é? Porque senão seria morrer na praia, né, Marcelo? Você faz, tem uma dificuldade imensa para captar, para produzir. Estou trabalhando com 50% dos recursos, né? Um esforço muito grande, né? E aí depois exibo precariamente, né? Não tenho retorno de sala, não tenho direitos de exibição na televisão. É uma coisa complicada depois também. É complicado, e no caso desse daí, principalmente. Né? Agora, eu uso esse projeto como que um piloto, porque eu tenho esperança de que as autoridades de Santa Catarina vão se sensibilizar, e afinal de contas isso é a nossa história, né? Que empresas também vão se sensibilizar e vão me ajudar a transformar isso numa série para televisão. Principalmente em relação aos Açores e essa questão da cultura açoriana, não só para Florianópolis, que é tremendamente importante, mas para toda Santa Catarina. O sul do país foi muito colonizado pelos açorianos. Eu acho que as pessoas pouco conhecem o verdadeiro Açores. Também, né? Não só o que está sendo feito aqui, mas como que as pessoas viveram aqui, mas como é que é feita a farra do boi lá em Açores.
né, que é outra coisa, totalmente diferente, quer dizer, então esse diálogo até com um pouco do Açores de hoje, como é que é hoje, mostrar um pouco isso também, você não acha que isso é uma verdadeira troca de cultura? A ideia central do documentário era porque eu tive que ir reformulando, claro, né, na função de não captar os recursos suficientes. Era um descendente açoriano, né, ia resgatar a sua história fazendo uma viagem de volta, né? Como os seus antepassados vieram de lá para cá, ele iria daqui para lá, né? Então haveria essa troca através do olhar dele, né? Ele mostrando os marcos da cultura açoriana que aí estão e indo conhecer as origens, né? Esse era o projeto original. Que pena, né? Que não pôde ser mas, feito. Infelizmente... Temos que mudar essa cara do cinema, né? Brasileiro e daqui de Santa Catarina. É da cultura brasileira que precisa mais de apoio, né? Pena, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu agradeço a você. Eu acho que você, como você falou, você não é apenas um menino que sonha, mas você é um grande herói, né, do nosso cinema, e a gente fica só agradecido por tê-lo aqui em Santa Catarina. A gente volta no próximo sábado com Checkmate aqui na TV VV. Um abraço.